Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Gabriela e vim apresentar o Passando a Limpo pra gente falar rapidinho de tudo que rolou nessa semana na NHL. O Passando a Limpo é um quadro do Tic Tac Go, o portal que traz todas as atualizações sobre as melhores ligas de hóquei no gelo de um jeito dinâmico, fluido e divertido. Siga a gente no Twitter, Instagram, YouTube, TikTok e Blue Sky, só procurar por @TicTacGo. E se você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar a manter o Tic Tac Go no ar, considere fazer parte do nosso Apoia-se. Acesse apoia.se/TicTacGo e escolha a recompensa que cabe no seu bolso. O link também vai estar disponível na descrição do episódio. A partir de R$2 podemos continuar trazendo análises, debates e os melhores conteúdos para você que ama o mundo do hóquei no gelo, assim como nós. Se não puder, não tem problema, apenas compartilhe o TTG com seus amigos. Muito obrigada pelo seu apoio. Agora sobe no nosso Zamboni, vamos dar uma limpada no gelo e ver tudo o que aconteceu na 15ª semana da temporada 2024-25 da NHL. Iniciando pelas notícias, no domingo, dia 12 de janeiro, antes do jogo do Carolina Hurricanes contra o Anaheim Ducks no Lenovo Center, ocorreu a cerimônia de aposentadoria da camisa 12 de Eric Staal, ex-capitão e artilheiro dos playoffs da Stanley Cup em 2006, ano em que o time se sagrou campeão. Jake Neighbors, jogador do St. Louis Blues, lançou uma nova linha de bonés na STL Authentics, com 2 deles apresentando a língua americana de sinais. Os lucros beneficiarão a Deaf Inc., uma organização sem fins lucrativos baseada na comunidade em St. Louis, que atende pessoas surdas e ou com deficiência auditiva. Um desses bonés diz Blues, escrito em língua americana de sinais, e o outro tem o 63, que é o número do Neighbors, em língua de sinais. O Jake Neighbors aprendeu a ASL, que é a sigla para língua, quando criança, para se comunicar com a mãe do melhor amigo dele, Ozzy Wisblett, que é surda. O Neighbors e o Wisblett, que fez sua estreia na NHL em 3 de janeiro, jogaram hóquei juvenil juntos em Calgary. A NHL e a Fanatics, fornecedora da liga, revelaram os uniformes para Navy Federal Credit Union NHL Stadium Series de 2025 entre o Columbus Blue Jackets e o Detroit Red Wings. Vai ser o 43º jogo ao ar livre da temporada regular da NHL no icônico Ohio Stadium, casa dos Buckies, em 1º de março de 2025. Os uniformes, projetados pela Fanatics com a contribuição e alinhamento de ambos os times e liga, destacam as distintas identidades culturais e históricas de Columbus e Detroit. Durante a última semana, tivemos a disputa do Mundial Sub-18 feminino em Vantaa, na Finlândia. O jogo valendo bronze foi entre Suécia e Tchequia, onde as tchecas levaram a melhor, conquistando a 2ª medalha consecutiva pela primeira vez na história. Já a disputa do ouro foi entre Estados Unidos e Canadá, e as canadenses conquistaram o ouro com um shutout de Marilou Grenier, que fez 14 defesas. Avançando para os feitos e marcas. Patrick Kane estendeu sua sequência de pontos para 7 jogos. Ele é um dos 3 jogadores do Red Wings, com 36 anos ou mais, com uma sequência de pontos de pelo menos 7 jogos na última década, seguindo Henrik Zetterberg e Pavel Datsyuk. Ele também marcou seu 80º gol da vitória na carreira e se tornou apenas o 4º jogador nascido nos Estados Unidos na história da NHL com tantos. O capitão dos Red Wings, Dylan Larkin, se tornou o primeiro jogador do time desde Henrik Zetterberg a comemorar 4 temporadas consecutivas de 20 gols. Lucas Raymond se tornou o 6º jogador na história dos Red Wings a marcar 50 pontos em seus primeiros 45 jogos da temporada com 22 anos ou menos. Todd McLellan se juntou a Mike Babcock como o 2º head coach na história dos Red Wings a vencer 7 de seus primeiros 8 jogos com a franquia. Nico Hischier, capitão do New Jersey Devils, marcou o seu 20º gol da temporada
e se tornou o primeiro jogador dos Devils a registrar 4 temporadas consecutivas com tantos desde Kyle Palmieri. Ao longo da semana, o jogador celebrou 500 jogos na carreira, tornando-se o 6º jogador nascido na Suíça a celebrar o feito. Os 392 pontos de Hischier são os maiores de um jogador suíço na época da sua partida de número 500. Jack Hughes chegou ao seu jogo de número 96, sendo multipontos na carreira, empatando com Scott Niedermayer como 10º maior na história dos Devils, Rockies ou Scouts. O capitão do Tampa Bay Lightning, Victor Hedman, celebrou sua assistência de número 600 na carreira e se tornou o primeiro jogador na história da franquia a atingir o marco, e o 4º defensor sueco. Ele estendeu sua sequência de pontos para 5 jogos pela 17ª vez em sua carreira e ultrapassou Sergei Gonchar, que teve 16, pelo maior número por um defensor nascido fora da América do Norte. Nikita Kucherov se tornou o 4º jogador do Lightning a marcar 20 gols em 2024-25. O último time a ter pelo menos 4 jogadores com 20 gols nos primeiros 41 jogos do time em uma temporada foi o Penguins, em 95-96. O Kucherov chegou a 600 assistências na carreira e se tornou o 2º jogador na história da franquia a atingir a marca após Victor Hedman. O russo atingiu o marco no 3º menor número de jogos, sendo 767, entre jogadores em atividade, atrás de Connor McDavid e Sidney Crosby. Continuando em Tampa, o Andrei Vasilevskiy venceu seu 20º jogo da temporada, marcando a 9ª temporada consecutiva em que ele atingiu o número. Ele se tornou o 9º goleiro desde 1980 a 81 a realizar o feito. Jake Guentzel se tornou o 2º jogador na história do Lightning a ter 20 gols e 20 assistências em seus primeiros 40 jogos com a franquia, juntando-se a Brian Bradley. Sidney Crosby, do Pittsburgh Penguins, conseguiu sua assistência de número 1041 na carreira e ultrapassou Marcel Dion pelo 11º lugar na lista de todos os tempos da NHL. Seguindo em Pittsburgh, Alex Nedeljkovic se tornou o primeiro goleiro na história da NHL a marcar um gol e dar uma assistência em um jogo. E ele é o 5º goleiro nos últimos 10 anos a marcar gol de goleiro. Shea Theodore atingiu a marca de 30 assistências pela 6ª temporada consecutiva e estendeu a maior sequência na história do Vegas Golden Knights. Os jogadores mais próximos fizeram isso em 3 temporadas consecutivas. Alex Pietrangelo celebrou 300 jogos com os Golden Knights e ele se tornou o 2º defensor a pontuar no dia do feito, seguindo Shea Theodore. Sam Reinhart marcou um gol em desvantagem numérica e um gol em power play no mesmo jogo pela 2ª vez nessa temporada. Ele se tornou o primeiro jogador na história dos Panthers a realizar o feito 2 vezes em uma única temporada. Logan Stankoven, do Dallas Stars, teve seu 2º jogo nessa temporada com 3 ou mais pontos. O maior número de tais ocorrências por um calouro na história do time dos Stars é 3, sendo estabelecido por Jussi Jokinen em 2005-06. Matvei Michkov, do Philadelphia Flyers, marcou seu 14º gol da temporada e passou Macklin Celebrini pela liderança entre os calouros. Noah Cates se tornou o 4º jogador do Philadelphia Flyers nos últimos 20 anos a marcar um gol de empate e de vitória no 3º período. Os outros são Brayden Schenn, Claude Giroux e R.J. Umberger. Connor Bedard, do Chicago Blackhawks, se tornou o 24º adolescente na história da NHL a coletar 100 pontos. O jovem precisou do menor número de jogos de um adolescente, com 112, para atingir os 100 pontos desde Sidney Crosby. Bedard chegou ao ponto de número 40 da temporada e se tornou o 2º adolescente na história dos Blackhawks a registrar múltiplas temporadas de 40 pontos, juntando-se a Eddie Olczyk, que atingiu essa marca em 84-85 e 85-86. Nick Foligno se tornou o 2º jogador na história dos Blackhawks a pontuar o seu 1000º jogo,
juntando a Stan Mikita. Parker Wotherspoon, do Boston Bruins, marcou seu primeiro gol na carreira. David Pastrnak chegou à sua 9ª temporada com 20 ou mais gols. Ele também teve o seu jogo de número 67 de 3 pontos e ultrapassou o capitão Brad Marchand na posse exclusiva do 7º maior número na história da franquia. O Pastrnak jogou seu 3º jogo consecutivo com 3 pontos, se tornando o 10º jogador na história dos Bruins a ter uma sequência de 3 ou mais jogos com 3 pontos, e é o primeiro desde Ray Burke em 93-94, com 3. O Bobby Orr lidera todos os jogadores com uma sequência de 6 jogos em 70-71. Macklin Celebrini, do San Jose Sharks, obteve seu 30º ponto na NHL em apenas seu 34º jogo e se tornou o calouro mais rápido do time a atingir a marca. O Celebrini também registrou seu 3º jogo de assistências múltiplas na carreira e empatou com Marco Sturm como o 4º maior número de assistências para um adolescente dos Sharks, atrás de Jeff Friesen com 9, Pat Falloon com 6 e Patrick Marleau com 4. Levi Merilainen, do Ottawa Senators, se tornou o primeiro goleiro novato na história da franquia a registrar shutouts consecutivos fora de casa. Colton Parayko, do St. Louis Blues, se tornou o 5º defensor na história da franquia a atingir a marca de 70 gols. O jogador marcou 10 gols em uma temporada pela 4ª vez em sua carreira, empatando com Rob Ramage e Chris Pronger pelo 4º maior número de um defensor na história dos Blues. O Pavel Dorofeev, do Vegas Golden Knights, marcou seu primeiro hat-trick na carreira e o 3º hat-trick natural na história da franquia durante a temporada regular. Philip Forsberg, do Nashville Predators, marcou seu 200º ponto de power play na carreira, tornando-se o 4º jogador sueco em atividade a atingir a marca. O jogador ainda celebrou seu 300º gol na carreira, sendo o 9º jogador nascido na Suécia a atingir o marco. Os Predators venceram seu 1000º jogo na história e se tornaram a 27ª franquia a atingir o marco. O time, em 2020 jogos, se tornou a 2ª franquia mais rápida a atingir essa marca, atrás dos Flyers, que atingiu com 2018 jogos. Kyle Connor, do Winnipeg Jets, registrou seu primeiro hat-trick natural com apenas 13 minutos e 37 segundos de jogo contra o Vancouver Canucks na última terça. O último jogador a marcar um hat-trick natural mais rápido pelo time foi Sean Monahan, em 2024, no dia 19 de fevereiro, com 11 minutos e 24 segundos. Ainda em Winnipeg, o Connor Hellebuyck chegou a 302 vitórias na carreira e passou Mike Richter pelo 6º maior número de um goleiro nascido nos Estados Unidos na história da NHL. Nathan MacKinnon, do Colorado Avalanche, se tornou o primeiro jogador a atingir 70 pontos nessa temporada. Ele obteve 70 ou mais pontos em 7 temporadas, sendo o 4º maior número na história do Avalanche ou Nordiques. MacKinnon estendeu sua sequência de pontos em casa para 10 partidas, marcando sua 4ª sequência dessa duração em sua carreira, após uma sequência de 11 jogos no início dessa temporada, bem como uma sequência recorde de 35 jogos em 23-24. Apenas 3 outros jogadores do mesmo time tiveram tantas sequências de pontos em casa dessa duração. Ainda em Colorado, Cale Makar se tornou o 6º defensor mais rápido na história da NHL a atingir a marca de 100 gols, atrás de George Boucher, Bobby Orr, Paul Coffey, Ray Burke e Dennis Potvin. Vale destacar que Baldy Northcott atingiu a marca em 302 jogos na carreira, mas jogou em várias partidas como atacante. Patrick Line, do Montreal Canadiens, chegou a 400 pontos na carreira e se tornou o 7º jogador finlandês na história da NHL a atingir a marca em menos de 500 jogos. Line ainda se tornou o 5º jogador dos Habs nos últimos 40 anos a marcar 10 gols com o time em 15 ou menos jogos. O jogador também marcou seu gol de número 80 de power play na carreira, ultrapassando Saku Koivu com 79 e empatando com Alexander Barkov, que tem 80, pelo 5º maior número de um jogador finlandês na história da liga. Lane Hutson estendeu sua sequência de pontos para 7 jogos pela 2ª vez nessa temporada. Barry Beck é o único outro defensor calouro na história da NHL
a obter múltiplas sequências de pontos de pelo menos 7 jogos em uma temporada, 10 jogos em 77 e 78 duas vezes. Hudson também se tornou o 6º defensor calouro mais rápido na história da NHL a registrar 30 assistências em uma temporada. Ele é o 2º defensor calouro dos canadienses com um jogo de 3 assistências nos últimos 30 anos, juntando-se a Rafael Diaz, de 27 de dezembro de 2011. Jaccob Slavin, do Carolina Hurricanes, está em 2º lugar na lista de maior número de gols por um defensor na história da franquia. Zach Hyman, do Edmonton Oilers, marcou seu 15º gol da temporada para estender sua sequência de pontos contra o Minnesota Wild para 11 jogos desde 7 de dezembro de 2021, a mais longa sequência ativa de qualquer jogador contra o time. Connor McDavid, capitão do time, chegou a 1.043 pontos na carreira e empatou com o Jari Kurri em 2º na lista de todos os tempos dos Oilers, atrás apenas, óbvio, de Wayne Gretzky. McDavid ainda atingiu a marca de 60 pontos em 41 jogos ou menos pela 7ª vez em sua carreira, superando Bobby Orr, Guy Lafleur e Phil Esposito pelo 3º maior número da história na NHL. McDavid se tornou o 4º jogador em atividade a registrar um ponto em seu aniversário em 3 temporadas consecutivas. Ele também marcou o seu gol de número 72 da vitória na carreira e empatou com o Glenn Anderson pelo maior número na história do time. Já o companheiro dele, o Leon Draisaitl, estendeu a sequência de pontos contra o Canucks para 15 jogos, que é a mais longa sequência ativa de qualquer jogador contra um oponente. Jaden Schwartz marcou seu primeiro hat-trick com o Seattle Kraken e se tornou o 4º jogador na história da franquia a alcançar a marca. O capitão dos Leafs, Auston Matthews, marcou seu 20º gol na carreira contra New Jersey, a 4ª franquia contra a qual ele atingiu a marca. O único jogador americano em atividade a fazer isso contra tantos times é Patrick Kane, que tem 8. O Matthews também estendeu sua sequência de pontos contra o Dallas Stars para 12, desde 7 de fevereiro de 2017, sendo a mais longa contra um único adversário em sua carreira. Mitch Marner se tornou o jogador mais rápido da história dos Maple Leafs a atingir 700 pontos na carreira. Marner ainda teve sua assistência de número 50 da temporada no jogo de número 47. E se tornou o 2º jogador mais rápido na história do time a atingir a marca, atrás de Doug Gilmour, que teve 44 em 92-93. Jacob Chychrun se tornou o defensor mais rápido na história do Washington Capitals a chegar a 30 pontos com a franquia, superando Larry Murphy, teve 40, e que alcançou o feito em 83-84. O Logan Thompson precisou do menor número de jogos para chegar a 20 vitórias na carreira com o Washington Capitals, sendo 25. No caso, superando aí o recorde anterior estabelecido por Jim Carrey, com 30. O Thompson também se juntou aí ao Braden Holtby, que precisou de 25 jogos em 2015 e 16, como o goleiro mais rápido do Capitals a ter 20 vitórias em uma única temporada. E o capitão do time, o Alex Ovechkin, marcou seu 13º gol na prorrogação da carreira na estrada e ultrapassou Jaromir Jagr e John Tavares por maior número na história da NHL. Com esse gol, o jogador agora detém o recorde de ter marcado em 179 goleiros diferentes na NHL. Zach Werenski, do Columbus Blue Jackets, se tornou o 6º defensor na história da NHL com uma sequência de 18 jogos em casa e a primeira em quase 33 anos. Matthew Barzal, do New York Islanders, marcou seu 10º gol na carreira contra os Flyers, empatando com seu maior número contra uma única franquia, também 10 contra os Rangers. Noah Dobson marcou seu gol de número 46 na carreira e empatou com Jean Potvin pelo 6º maior número entre defensores na história do New York Islanders. Já Brock Nelson marcou seu gol de número 44 da vitória na carreira e empatou com Denis Potvin pelo 3º maior número na história dos Islanders, atrás apenas de Mike Bossy com 80 e Brian Trottier com 69. Alex Turcotte se tornou o primeiro jogador do Los Angeles Kings a marcar 3 pontos no primeiro período de um jogo desde Victor Arvidsson
Christensen e Philip Danault em 26 de março de 2023. Dustin Wolf se tornou o 8º goleiro novato diferente na história dos Flames a registrar mais de 38 defesas em uma vitória. Os únicos outros goleiros novatos de Calgary a atingir o feito nos últimos 30 anos são David Rittich, 41 em 2018, e Jean-Sébastien Giguère em novembro de 98. Quinn Hughes, capitão dos Canucks, chegou aos 50 pontos em menos de 50 jogos pela terceira temporada consecutiva e se tornou o primeiro defensor norte-americano a atingir o feito. Logan Cooley, do Utah Hockey Club, chegou aos 40 pontos nessa temporada e empatou com Connor Bedard para o maior número de pontos por um jogador de 20 anos ou menos nessa temporada. O Buffalo Sabres é o primeiro time a marcar um gol em um período completo de 20 minutos sem registrar um chute a gol desde que os dados ficaram disponíveis na temporada 65-66. O time venceu o Carolina Hurricanes por 4-2. Tristan Jarry foi colocado em waivers pelo Pittsburgh Penguins na quarta-feira e após 24 horas foi enviado para o Wilkes-Barre Scranton Penguins, time filiado na AHL. O goleiro de 29 anos está na segunda temporada de um contrato de 5 anos e o valor médio anual dele aí ultrapassa os 5 milhões. Vai até a temporada de 2027-28 e esse contrato foi assinado em 2023. Ele tem uma média de gols contra de 3,31 e a porcentagem de defesa é de 88,6 e sim, é um número baixo. O Edmonton Oilers assinou com o defensor John Klingberg um contrato de 1 ano. O time anunciou a contratação em um comunicado à imprensa emitido na sexta, à tarde. Porém, os termos não foram divulgados imediatamente. Ele acumulou mais de 412 pontos em 633 jogos da temporada regular ao longo da carreira. Ele ficou limitado a apenas 14 jogos com o Toronto Maple Leafs na temporada passada, antes que o time anunciasse que o contrato encerraria porque ele tinha que passar por uma cirurgia no quadril. Jake Christensen assinou um contrato de 2 anos e 1,95 milhão com o Columbus Blue Jackets. O valor médio anual ultrapassa os $900 mil. O Devils colocou o atacante Erik Haula na reserva de lesionados, retroativa a 4 de janeiro, com uma entorse no tornozelo. John Tavares dos Leafs está afastado semanalmente, com uma lesão na parte inferior do corpo e também foi colocado na reserva de lesionados. Rube Hintz dos Stars e Thomas Chabot dos Senators estão afastados e serão avaliados dia a dia com lesões na parte superior do corpo. Marcus Johansson foi colocado também na reserva dos lesionados pelo Minnesota Wild, com uma lesão na parte superior do corpo. O técnico do Utah Hockey Club informou que o defensor Mikhail Sergachev está afastado dia a dia com uma lesão na parte inferior do corpo. Emil Heineman, do Montreal Canadiens, vai ficar afastado por 3 a 4 semanas devido a uma lesão na parte superior do corpo sofrida na segunda-feira em um acidente de trânsito e ele era o pedestre. Charlie McAvoy, dos Bruins, foi colocado na reserva de lesionados, retroativo a 11 de janeiro. As 3 estrelas da semana, vamos iniciar pela terceira, que é o Filip Forsberg, do Nashville Predators, que marcou 4 gols e 3 assistências, somando 7 pontos. A segunda estrela da semana é Thomas Hertl, do Vegas Golden Knights, que anotou 4 gols e 4 assistências na semana, contabilizando 8 pontos. E a primeira estrela da semana do TTG é o Nikita Kucherov, do Tampa Bay Lightning, que registrou 3 gols, deu 6 assistências e tem aí 9 pontos. Passamos a limpo mais uma semana da NHL e vamos ficando por aqui. Lembrando que estamos em todas as redes com @TicTacGo, então nos siga e não perca nada. Até semana que vem. Tchau!